Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar aqui dois temas para você se inspirar de alguma forma. Primeiro, esse ponto diferente que gera um efeito interessante na troca de cores, né? Faz uma mistura bem suave, as cores vão se misturando aos poucos e além de ficar uma trama bem diferenciada e macia a peça. E dessa vez eu fiz no formato retangular, atendendo a várias sugestões que eu recebi no vídeo anterior, onde eu mostrei esses mesmos pontos, só que no formato quadrado. Então eu adaptei o ponto para o formato retangular. Obrigada a todos aí que enviaram sugestões. E a segunda questão, eu trouxe dessa vez essas cores lindas, né, em tom de lilás, roxo e o rosa neutro, para fazer essa combinação. Já tinha um tempo que eu queria trabalhar essas cores e hoje eu vou falar desses tons. Então fica as dicas aí, ó. Você pode aproveitar uma das ideias, seja dos pontos ou somente das cores também, né? Pode fazer o ponto normal ou somente o ponto alongado que eu vou mostrar e usar essa mesma ideia de cores aqui que vai ficar bem bacana. Eu te convido mais uma vez, experimenta fazer esse ponto, você vai ver que não é tão difícil quanto parece. Vamos lá pro vídeo. Eu vou deixar o vídeo dividido em capítulos, você pode clicar na descrição e navegar aí de forma mais fácil, direto para a parte que quiser assistir. Sobre as medidas, eu fiz este bem largo, né, com 59 de largura, praticamente 60, e 71 de comprimento, mas você pode adaptar aí o tamanho conforme desejar. Bom, então para esse tapete eu tô planejando usar esses tons aqui de roxo e lilás, né? Eu já tinha um tempo que eu queria trabalhar com esses tons que eu acho muito bonitos, né? Esse aqui é um roxo mesmo, um uva, uma cor uva. Acho que no vídeo ela tá até um pouco mais clara, mas ela é bem escurinha. Aqui é um lilás, um tom de lilás. Esse é um rosa seco, né? Eu acredito que esse tá bem característico no vídeo. E aqui um rosa bem clarinho, né? Eu não vou colocar aqui as marcas e os nomes das cores, mas vocês podem me perguntar nos comentários que eu respondo se alguém quiser saber, tá? Mas assim, você pode usar qualquer marca, eu acho que o importante, e isso é importante, essa escolha das cores, né? É você colocá-las próximas, ver se elas conversam, né? Se a paleta de cores conversam entre si e realmente faz esse degradê para que o efeito realmente fique bom nesse caso, dessa proposta desses pontos. Bom, gente, ocorre que eu tava aqui fazendo um planejamento, né? Que eu sempre faço um planejamento, eu gasto um tempinho nessa etapa que eu acho importante. Então, eu percebi que essa cor aqui, esse rosa seco, tava conversando melhor com esse uva. Parece que elas têm uma proximidade aqui de tons, né? E essa aqui dá muito certo com essa. E ao mesmo tempo o lilás também dá muito certo com essa. Então eu vou usar nessa ordem aqui, né? E não no degradê mesmo, indo do mais escuro pro mais claro. Vou fazer um pouco diferente dessa vez. Mas eu acho que vai ficar bonito de todo jeito. Agora sim, gente, uma coisa eu digo. Essa questão da cor é muito particular. Cada pessoa tem um gosto, tem um feeling aí. Então confia no seu gosto, na sua percepção. Não se preocupe, tá? Eu sempre falo que não existe certo e errado na arte. E gosto também são variados, né? Então, confie em você. Ah, eu esqueci de falar, todas as linhas são número 6. Fio número 6 e eu vou trabalhar com a agulha 3,5 milímetros. Então vou começar aqui com a linha lilás, né? A gente vai fazer a laçada inicial aqui e aí eu vou começar com correntes. Essa base para esse ponto que a gente vai fazer tem que ser múltiplo de 3, tá? Então a gente conta aqui de 3 em 3, daí você pode medir a largura que você quiser aí de tapete, que você planejar fazer. E é importante que seja de 3 em 3, mas eu vou fazer mais 4 pontos para borda. Então você pode contar no final ou vai contando aqui grupinho de 3, ó. Uma quantidade aqui e aí eu vou medir, né? Eu fiz 100 correntes, tá dando aqui, ó, em torno de 52, na verdade, em torno de 54 centímetros, né? E aí depois a gente vai ter um bico de acabamento, tá dando bem largo. Eu tô querendo mesmo fazer um tapete mais largo. Então essas 100 correntes são 96, né, dividido por 3, que dá 32 grupinhos de 3, mais 4 para as bordas, que eu vou ter 2 pontos de cada lado antes dos grupinhos de 3. Uma outra sugestão de largura, se você quiser fazer ele mais estreito, se você fizer 85 correntes, sendo 4 para as bordas, né? E 81 para os grupos aí de relevo, porque tem que ser múltiplo de 3, né? É uma outra sugestão de largura, ele vai ficar com aproximadamente aí 44 centímetros mais ou menos de largura. Agora eu vou fazer aqui mais 3 correntes para equivaler ao primeiro ponto, tá? Eu não fiz antes porque não vou colocar na conta, porque isso aqui não vai valer para contar a largura do tapete, né? Eu poderia fazer uma base com ponto baixo e você pode decidir também, mas eu já vou fazer direto o mesmo ponto que a gente vai trabalhar o tapete todo, né? Então dá uma laçada, pula aqui essas 3, né? Que vai equivaler ao primeiro ponto. A primeira corrente também, ó,
ela tava na conta, né? Então essa aqui tá no primeiro ponto. Então a gente vai fazer na quinta corrente aqui e buscando na alça de trás, conforme eu expliquei no vídeo anterior do losango, que o fato da gente buscar na alça de trás aqui faz com que a corrente no fundo aí facilita depois para o acabamento. Então, ó, dá uma laçada, encontra a corrente aqui de trás, que pode ser vista por outro ângulo aqui das duas da frente, e o ponto alto alongado, a gente vai trabalhar fechando a primeira corrente sozinha, depois de duas em duas, de forma que fecha 3 vezes, né? Então, esse é o ponto alto alongado. Vou fazer aqui mais algumas vezes. Acho que na próxima carreira vai ficar melhor de explicar. Então, a gente fecha aqui, ó, a primeira laçada sozinha, depois de duas em duas, de forma que a gente fecha 3 vezes. Então, aqui a gente já tem 4 pontos, contando que esse primeiro aqui é um ponto também. Tá? Então, vamos repetir isso a carreira toda. Isso aqui seria a base do tapete, tá? Essa primeira carreira ainda não tem o desenho, a gente vai fazer a base. Então, ele vai ficando aqui certinho, né? A corrente aqui embaixo também. Terminada aqui, né? A minha base de pontos ficou bem largo, que eu escolhi um tamanho bem grande, né? Eu vou fazer a próxima. Para esse modelo que a gente tá fazendo, para dar certo esses pontos, a gente precisa de 2 bases, né? De todo jeito. Se você quiser fazer diferente, outro tipo de ponto aqui na primeira base, ponto baixo, ponto alto, fica à vontade. Mas, de todo jeito, a gente vai ter que fazer 2 bases aqui antes de começar os relevos e os grupinhos de 3. Então, eu vou repetir aqui com esse mesmo ponto, né? Então, eu fiz ali 3 correntes, agora eu vou fazer aqui o ponto alto alongado. E agora eu vou até fazer uma comparação aqui entre esse e o ponto alto duplo. Porque assim, eles são do mesmo tamanho, até por isso que eu chamei ele de ponto alto duplo no outro vídeo. Então, ó, no ponto alto alongado, a gente dá uma laçada só, vamos ver as diferenças. E a gente vem aqui, aí essa primeira laçada eu vou fechar ela sozinha, né? Depois a gente fecha de 2 em 2. 2, 3, e fecha 3 vezes. No ponto alto duplo, a gente dá 2 laçadas e desde o primeiro aqui, a gente vai fechar de 2 em 2, ó. Fecha aqui 2 vezes, depois 2 vezes de novo e 2 vezes de novo. Eles ficam do mesmo tamanho. Fica com uma pequena diferença aqui no final, que eu vou até fazer mais um aqui só para dar para ver melhor como é que vai ficar essa diferença, ó. Então, 3 vezes, né? Então, tem uma pequena diferença, a impressão é que ele fica um pouquinho maior, né? Mas eu acredito que esse aqui é mais fácil de fazer. E aí, como eu tinha feito no vídeo anterior dessa forma, eu vou trabalhar esse ponto alto alongado, tá? Então, essa carreira aqui, vou fazer ela ponto de base, tá? Vai ser a última que a gente vai fazer ponto de base, a carreira toda com esse ponto alto alongado novamente. Uma coisa é certa, né? Essa segunda carreira aqui flui muito mais do que a primeira. O tempo que a gente gasta é a metade do tempo que a gente gasta lá na primeira carreira, né? E aqui no final, gente, ó, eu fiz no último ponto, né? Não pode esquecer das correntes aqui, ó, que valeu de ponto alto, né? Então a gente tem que localizar aqui as laçadas daquelas correntes, né? Que geralmente colocando aqui por cima, acho que costuma dar mais certo. E fazer o ponto aqui para a lateral ficar certa e não faltar nenhum ponto, né? Toda carreira vai ter essa questão. Agora que a gente vai começar a nossa trama aí, né? Dos pontos diferentes. E uma opção para fazer o ponto alto, a gente pode fazer, ao invés de fazer 3 correntes, eu posso fazer aqui uma corrente. E volta aqui e faz um ponto baixo nesse mesmo ponto. Seguido de 2 correntes. Vamos fazer um teste aqui. Eu acredito que ele fica um ponto mais robusto aqui. E esses 2 primeiros pontos vão servir de base para as laterais aqui. Então, sempre a gente vai ter 2 pontos aqui nas laterais. Agora é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui em grupos de 3 e eu não vou mais fazer ponto de base. Isso é importante para dar a trama direitinho da mistura de cores, depois eu vou explicar. Então, a gente vai pular 1, 2, 3. No meio desse ponto aqui, ó, a gente vai fazer o grupo de 3 pontos, ó, com um ponto alongado.
Agora eu vou fazer um ponto relevo com duas laçadas, é um ponto, eu posso chamar ele de duplo relevo alongado, então eu tinha falado que ele era um triplo relevo, que dá quase na mesma. Aí a gente vai colocar aqui, ó, só repetindo, né? Então, duas laçadas, a gente vai colocar aqui nesse intervalo, pegando o intervalo anterior, observem que a gente tinha uns 2 pontos de base, mais os 3 aqui. Então, na carreira de baixo, a mesma coisa, 2 pontos mais 3, porque pode correr o risco de você inserir a agulha nesse ponto de cá, né? Então, a gente vai inserir aqui, busca a laçada, a gente vai fechar a primeira sozinha, do mesmo jeito do ponto alongado, depois vou fechar de duas em duas, ó, 2, 3, 4. Então, a gente fecha ele 4 vezes, para ele ficar da mesma altura que o ponto aqui de trás. E eu vou repetir no mesmo intervalo aqui, ó, o ponto alongado novamente. Então, 1, 2, 3, que é o mesmo ponto que a gente vem fazendo aqui desde o começo. Então, esse grupinho aí de 3 pontos. Depois, vou seguir fazendo desse jeito até o final, ó. Então, pula 1, 2, 3, no meio aqui, né? A gente vai fazer aqui o ponto alongado. Olha, então esse é o ponto relevo que a gente vai fazer em todo o trabalho, ó. Vou fazer bem devagar aqui para não restar dúvidas. A gente vai dar duas laçadas. Aí a gente vai vir aqui no meio desses pontos, ó, que a gente acabou de fazer o ponto alongado aqui, né? Aí a gente vai lá no ponto de baixo, insere a agulha, puxa o fio. Você pode dobrar aqui para facilitar, se você preferir, cada pessoa tem um jeito, né? Então, nós vamos buscar aqui, a primeira laçada, a gente vai laçar ela sozinha, depois serão de duas em duas, no total de 4. 3, 4, certo? Depois a gente volta com uma laçada apenas, faz um outro ponto normal aqui, o ponto alto alongado. A primeira laçada também vai trazer ela sozinha. Depois aqui de 2 em 2, no total de 3. Então, a gente tem 3 pontos aqui, ó. Sempre com um ponto normal, um ponto relevo, um ponto normal, tá? Então, depois pula 3 e repete essa trama. Como a gente vai trabalhar essa trama aqui, todo o tapete, eu vou mostrar nas próximas carreiras com mais detalhe, tá? Então, a gente vai continuar fazendo aqui nesse formato. Então, depois do ponto relevo, a gente faz o ponto normal aqui. Então, ó, depois que você fez aqui o ponto normal, ó, a gente não tá fazendo ele no ponto de base, né? Só frisando. A gente vai pular 1, 2, 3. Depois do terceiro aqui, ou seja, a gente deixa o intervalo aqui de 3 pontos, né? A gente dá uma laçada aqui. E nesse intervalo é que eu vou fazer o ponto alongado. Tá? Lá na frente vocês vão entender melhor por que a gente tá fazendo o ponto aqui no intervalo, ao invés de fazer no ponto de base. Então, dá duas laçadas, insere aqui no mesmo lugar que fez o ponto normal, né? E na carreira de baixo, por isso que a gente precisou fazer 2 carreiras, porque senão não teria como fazer essa ginástica aqui, tá? Busca aqui a linha. Aí aqui você movimenta do jeito que você achar mais fácil, né? Eu gosto de fazer assim, que eu acho mais fácil. Então, vai puxar a laçada aqui 4 vezes, ó. A primeira sozinha, depois uma, né? 2, 3, 4. Depois faz o ponto normal novamente. Normal, que eu digo alongado, né? Sem relevo, tá? E uma coisa boa é que essa é a única fileira, só nessa primeira aqui, que a gente vai fazer essa ginástica para fazer o ponto relevo, tá? Nas próximas, ó, então só nessa que a gente vai ter que fazer essa ginástica aqui. Diferente do quadrado lá, que todo canto a gente tinha que fazer isso, né? Aqui, ó, nas próximas, a gente vai trabalhar o ponto relevo em cima dos relevos, e depois eu vou explicar nessa carreira de baixo aqui. Então, aqui 1, 2, 3, 4, sendo que o ponto normal a gente fecha ele 3 vezes, ó. Uma sozinha, 2, 3, a segunda e a terceira de 2 em 2, ok? Então, repete até lá no final.
esses grupinhos aí de 3 pontos, ó. Já tô quase finalizando aqui. De forma que a gente sempre vai ficar, ó, com um ponto normal, um relevo normal. Então, entre os 2 relevos, eu tenho 2 pontos, ó, um que eu fiz de cá e outro que eu fiz de cá. Chegando aqui no final, ó, se as contas tiverem ficado certinhas, a gente vai ter 5 pontos aqui restantes, ou seja, os 3 que a gente tá fazendo o desenho, mais os 2 que eu determinei para a borda. Se você quiser escolher uma borda com mais pontos também, tem que ter sobrado essa quantidade, né? Se não tiver errado a conta aqui em nenhum desses pontos. Então, aqui a gente vai fazer agora a borda, né? Eu pulei 3 ali. E vou fazer, aqui sim é o único lugar, só nessa borda, que eu vou fazer ponto aqui no ponto de base, tá? Todo o restante aqui eu fiz ele no intervalo, mas aqui na borda eu vou fazer assim. Agora, gente, tem a parte chata, difícil de fazer esse ponto com o mesmo efeito do quadrado, que vocês, né, me sugeriram em fazer retangular. Pra gente ter aquele mesmo efeito lá, a gente vai ter que retornar a linha aqui, né, nesse ponto e fazer sempre nesse sentido. Eu não vou poder fazer vai e volta. Eu tenho a opção aqui de fazer vai e volta, mas o que que acontece? A gente poderia retornar aqui, ó, fazendo relevo nesses relevos aqui, né, que eu fiz lá na frente, fazer o relevo aqui atrás. O que que vai acontecer? A gente fica com aqui o relevo mais espaçado, tá? Mas não dá o mesmo efeito aí na troca de cor. Facilita mais o trabalho também, porque a gente não tem que voltar com essa linha lá pro começo. Gente, eu vou explicar aqui mais na frente sobre essa questão da borda, né? Que aqui a gente faz 2 pontos aqui depois do detalhe, né, do conjuntinho de 3 pontos. Então, quando você estiver aqui na primeira carreira do relevo, o que que acontece? Observem que esse ponto aqui, quando a gente faz o grupinho de 3, ele tá localizado um pouco mais embaixo, né? E depois, quando a gente vai voltar aqui, ele vai ficar mais embaixo ainda. Então, nessa borda aqui, ó, você não precisa fazer o ponto alto alongado. Eu sugiro, nessa primeira fileira, você fazer o ponto alto normal, tá? E depois aqui também, em cima das correntes. Já já eu vou explicar para as próximas fileiras. Então, faz o ponto alto normal, porque aí ele vai ficar da mesma altura do ponto alto alongado. Observe que o ponto alto alongado tá um pouquinho para baixo, certo? Depois disso, você pode fazer uma corrente, vira o trabalho. E aqui, você volta e faz o ponto baixo nesse primeiro ponto. Vai fazer um ponto baixo aqui. E no segundo ponto, que é no rumo da borda, certo? Depois disso, a gente vai voltar com ponto baixíssimo, tá? Não é o ponto baixo. Porque não compensa você fazer o ponto baixo. Aí você vai gastar a linha e desnecessário, porque depois a gente vai fazer os pontos mesmo para dar esse efeito, ele é todo feito do lado direito. Então, o nosso avesso, ele vai ficar com essa característica aqui de avesso mesmo, tá? Então, assim, faz o ponto baixo nos 2 primeiros, porque depois são os únicos que a gente vai trabalhar ponto de base, os outros não. E o ponto de base no ponto baixíssimo, ele é mais difícil aqui de fazer. Então, e aqui vai ficar com a configuração melhor do que fazer correntes lá no começo. Então, volta aqui com ponto baixíssimo até lá, é rapidinho, essa fileira não demora, menos de 5 minutinhos. Eu até marquei no relógio, porque, assim, eu escolhi uma largura razoável aí, né? Mas, dependendo da largura que você escolher, vai ser até bem menos que isso. Então, volta aqui toda a extensão dele com um ponto baixíssimo. Existe uma possibilidade da gente trabalhar fazendo o relevo voltando, mas a configuração fica bem diferente dessa, tá? Tem 2 vantagens, né? O relevo fica mais espaçado e a gente pode usar o avesso também do mesmo jeito, né? Os 2 lados não tem avesso direito, se fizer com essa opção. Mas é uma configuração diferente, eu vou fazer outro tapete, posso fazer outro vídeo depois dessa forma. Essa configuração aqui é a mesma que a gente obtém, que eu fiz no vídeo anterior, tá? Então, depois eu posso até fazer dessa forma, indo e voltando com esse ponto, mas o resultado é diferente, né? E aí, ainda sobre aquela questão da borda, ó, a gente vai fazer o ponto baixíssimo até o último ponto aqui do desenho, né, dos relevos. E aqui, onde tem o ponto baixo, o ponto alto, né, na carreira anterior, a gente faz um ponto baixo
tá? Até para facilitar depois, na hora que estiver voltando. Aí você pode fazer uma corrente, vira o trabalho. E aqui uma opção legal para não ficar com correntes aqui na borda, ó, vejam que nessas últimas carreiras eu trabalhei dessa forma, mas antes aqui eu tava trabalhando com correntes, ele fica meio estranho. Mas a gente vai fazer um acabamento aqui depois, né? Vou fazer um bico aqui depois corrigindo isso, né? Então não precisa preocupar tanto, mas eu acho que é uma opção bem melhor. Nós podemos, aí vai depender muito do seu ponto, porque aquilo que eu tava falando, né? O ponto alto alongado aqui, ele é um pouquinho mais embaixo. Então aqui a gente trabalhou um ponto baixo na carreira anterior, a gente pode, ó, dar uma laçada e fazer um meio ponto alto aqui, ou ponto alto normal. Aí você avalia e conforme o seu ponto. Pra mim, o meio ponto alto, eu acho que é o que tá ficando com o tamanho mais equivalente ali. Ou seja, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto baixo que eu fiz na hora que eu tava voltando, mais o meio ponto alto. E aí, depois vamos seguir aqui fazendo os relevos, né? Aí agora eu vou voltar com vocês lá para a carreira anterior. E agora a gente vai partir para a segunda carreira aqui do relevo. Então a gente vai fazer, agora a gente vai fazer nesses intervalos, ó. Então agora vai facilitar um pouquinho. Então nesse primeiro intervalo aqui a gente já faz, ó. Continua com o grupinho de 3. Nós vamos fazer um ponto alongado, dar 2 laçadas. Agora nós vamos fazer o relevo no meio desses 3 pontos aqui. Lembra que a gente deixou 2 pontos para a borda e 3 de intervalo? Então a gente vai puxar aqui e fazer o relevo nesse ponto aqui. Nas carreiras de cima a gente já vai ter relevo, em todas a gente vai fazer relevo em cima de relevo. Mas nessa segunda aqui, nós vamos iniciar o relevo dessa carreira aqui. Então, pula aqui para o próximo intervalo, faz um ponto alongado, 2 laçadas, busca aqui, ó, tá vendo? Tem 3 pontos, né? Então, a gente vai buscar aqui esse ponto do meio. Aí, nós vamos fazer o ponto em relevo duplo, né? Então, a gente fechou 1, 2, 3, 4. Repete o ponto alto alongado. Então veja que agora a gente tem um relevo aqui e outro aqui. Então a gente tem relevos intercalados em carreiras diferentes. Isso vai fazer a mistura da cor de uma forma legal. Então, ó, pula para o próximo intervalo, faz o ponto alto alongado, que é fechado de 3 vezes, 2 laçadas. Vem aqui no ponto de baixo, busca aqui, e nós vamos fechar aqui 4 vezes, né? 1, 2, 3, 4. Depois repete o ponto alto alongado. E assim a gente vai trabalhar até o final da carreira dessa mesma forma. Ponto normal, 2 laçadas. Ponto alto em relevo duplo, alongado. Duplo porque são 2 laçadas. No vídeo anterior eu chamei ele de triplo, mas é a mesma coisa. Não estou mudando o ponto do vídeo anterior, é o mesmo ponto. Por isso que eu fiz nesse formato, para ficar igual. Que foi o que vocês pediram. Mas aqui dá para fazer algumas variações, né? Dá pra gente ir voltando no relevo, só que ele fica com uma configuração diferente. Então, eu vou deixar para fazer em outro vídeo e vou atender aí as solicitações. Chegando aqui no final, ó, a gente vai fazer os pontos aqui nesse intervalo também, tá? Então, um ponto alto alongado, o ponto em relevo aqui duplo. 2, 3, 4, repete o ponto alongado. E aqui, ó, a gente vai fazer 2 pontos nesses pontos de base. Então, sobre a borda, a hora que você terminar aqui a segunda carreira do relevo, né, terminou aqui os pontos, lembra que a gente tinha feito aqui 2 pontos baixos na hora que a gente tava indo, né, do lado de cá.
Então, você pode fazer aqui, para dar a altura, o meio ponto alto, igual a gente fez do lado de lá, ou o ponto alto mesmo. Aí você avalia conforme o seu ponto. Para mim, o meio ponto alto tá sendo suficiente, tá ficando uma altura legal aí, tá? Então, você faz essa avaliação, e aí depois você faz a mesma coisa, né? Volta, faz uma corrente aqui, volta com um ponto baixo, né? Pode inserir aqui no mesmo lugar, ó, fazendo um ponto baixo, que ele fica bem certinho a borda aí, né? Ao invés de fazer corrente. Aliás, aqui de todo jeito, ao invés de fazer o ponto baixíssimo, né? E a partir daqui você faz o ponto baixíssimo, a partir do terceiro ponto. Vamos caminhar com o ponto baixíssimo até lá no final. E depois a gente volta com os pontos aí. Aqui, gente, ó, eu até, inclusive, eu já fiz 2 fileiras aqui sem gravar, mas é porque a trama vai ser a mesma. Então, assim, sempre a gente vai pular para o intervalo. Então, por exemplo, eu tô fazendo aqui, na próxima carreira, só terminar aqui. Na próxima carreira, a gente vai fazer os 3 pontos nessa, assim como eu tinha feito na anterior que eu mostrei, né? Então, é isso, ó, sempre relevo em cima de relevo, né? Como eu disse, aquela ginástica lá a gente vai fazer só na primeira carreira, depois na segunda ainda não existiu relevo, né? Agora, de agora em diante fica mais fácil, porque sempre vai ter o relevo ali e a gente vai fazer relevo em cima de relevo. E voltar com o ponto baixo foi rápido, tá? Não... Foi bem rapidinho, menos de 5 minutos. Eu que escolhi uma largura bem grande aí, foi rapidinho. E esse ponto aqui é rápido de fazer também, se você pegar o jeito, não é difícil. Então, vou fazer aqui mais algumas carreiras, eu tô fazendo uma divisão aí pra ver o tamanho que eu quero desse tapete, né? Já vou explicar pra vocês a questão das quantidades aqui. Chegando aqui no final, né, só pra não ter dúvida aí desses inícios e final das carreiras, né? Então, vejam que a gente ainda tem um intervalo aqui, então tem que preencher ele. Então, a gente vai preencher esse intervalo, uma laçada só, né? Dupla laçada, faz o relevo debaixo de relevo aqui, né? Fecha 1, 2, 3, 4. Depois, novamente, o ponto alongado. E aqui, ó, a gente não vai fazer depois desse intervalo, não. A gente já pula direto pra base. Vejam que aqui a gente tem a sequência agora dos relevos, né? Então, lembra que lá no começo a gente fez aqui... Também vai seguir uma sequência, né? Na volta, a gente vai fazer nesse intervalo. Quando vem pra cá, não, a gente pula, né? Então, sempre tem pra dar certa conta. É só ir observando também a carreira de baixo aí. Então, virando, eu vou fazer um ponto baixo nesse, né? Igual eu fiz lá na ponta, que eu mostrei lá no começo. E eu vou fazer outro ponto baixo aqui. Que aí na volta, a gente faz... ou ponto baixo ou ponto alto aqui nesses dois. Nos demais vou fazer ponto baixíssimo, porque não tem necessidade de fazer ponto baixo, não vai crescer o trabalho, né? Como eu disse lá no começo. Veja que a hora que eu faço o ponto alongado aqui, ele fica mais ou menos da mesma altura que tá aqui, né? E você pode observar, fazer aí e observar. Então, a gente tá aqui na 10ª carreira, ó. Então, não esquece de conferir esse alinhamento toda vez que você terminar, principalmente aqui no final. Para não esquecer nenhuma, né? Principalmente aqui no final, para não esquecer nenhum relevo aqui, né? E aí o trabalho ficar torto, né? Então, aqui sempre que eu tiver o relevo aqui próximo, ó, na carreira anterior, aqui a gente pula e vai fazer no próximo espaço, né? E na hora que a gente voltar, eu vou fazer nesse intervalinho aqui que ficou. É muito ruim. Quando eu tô ali escorada, rende bem mais. Porque esse ponto aqui, ele rende rapidinho. Mas quando eu tô gravando, se bem que aqui é bom gravar devagarinho, né? Pra vocês pegarem melhor aí como é que faz. Eu vou fazer 10 carreiras de cada cor, tá? Foi a conclusão que eu cheguei do tamanho.
Bom, gente, agora vamos fazer um planejamento aqui do tamanho que a gente quer esse tapete, né? No meu caso, eu calculei uma largura aqui de mais ou menos 60 centímetros, né? Depois, lógico, que vai ter um acabamento aqui, então eu já tô contando com isso, mas deve ser um acabamento curto. Então, eu escolhi 4 cores e eu pretendo fazer uma única troca de cor, ou seja, eu vou trabalhar cada cor 2 vezes, né? Então, a minha intenção é fazer elas naquela sequência que eu mostrei uma vez e depois repetir a sequência, mas de forma inversa, né? Fazendo o degradê aí das cores. Então, esse aqui que eu já fiz, ó, são 10 carreiras desse desenho, tá dando mais ou menos aqui, mais ou menos não, tá dando exatamente 10 centímetros, fora essa base aqui, que eu não vou contar ela. Então, considerando que eu escolhi 4 cores e que eu vou repetir ela 2 vezes, então são 8, a gente tem 8 faixas dessa aqui de cor, né? Então, eu tô trabalhando aqui com uma faixa maior de cor do que eu fiz no quadrado. Só que o quadrado, lembrem que ele dava a volta, então isso fazia com que aquela cor preenchia mais também. Então, dá quase na mesma. Só que a cor que eu vou fazer no meio, vai ser essa aqui, que é a mais clarinha, muito provavelmente eu não vou trabalhar ela 2 vezes. Eu devo trabalhar só uma ou talvez alguma outra carreira a mais. Então, ela vai ser uma a menos. Então, eu considerando 10 centímetros aqui para cada cor, sendo que eu vou ter ela 7 vezes, né? Com exceção daquela ali que eu devo fazer só uma. Então, aqui já tenho 75 centímetros com um pouquinho a mais aqui nas bordas. Mas esse é meu cálculo, tá? E aí vocês podem adaptar, medindo assim também. E de repente, se você quiser fazer mais vezes as cores, repetir mais vezes, também não tem problema. Agora, como eu vou fazer a mudança de cor, né? Então, eu não preciso voltar aqui com ponto baixíssimo. Eu posso cortar essa linha, porque eu já encerrei aqui o trabalho com essa linha. E eu vou começar do lado de cá. Bom, então agora eu vou fazer a troca de cor, né? Eu vou trabalhar com a linha roxa, vai ser a primeira troca de cor. A gente pode começar aqui com uma laçada inicial, dando um nozinho antes de conectar aqui com a peça. Aí a gente vem aqui e encontra, né, as alças aqui daquele ponto baixo que a gente fez. E pode fazer assim, como se fosse um ponto baixo. Em seguida, eu vou fazer agora realmente o ponto baixo aqui. E trabalhar uma corrente, né, que equivale a um ponto alto. Depois vou fazer o ponto alto aqui nesse primeiro ponto, que é a questão da altura aqui, né, em relação ao ponto alongado. Agora a gente vai trabalhar nesse primeiro intervalo, porque aqui, né, no alinhamento desse primeiro relevo aqui. Então a gente faz aqui o ponto alongado. Depois a gente analisa aqui se a altura ficou boa, né? Agora eu vou fazer o ponto alongado, 2 laçadas. Vou fazer aqui no alinhamento do ponto de baixo. É bom conferir sempre esse alinhamento para não ficar nenhum ponto para trás, né? Então fecha a primeira alça sozinho, depois as 2 próximas de 2 em 2, num total de 4 laçadas que a gente vai fechar. Depois repete o ponto alongado aqui, o ponto alto, fechando 3 laçadas. E aí pula para o próximo intervalo e nós vamos repetir essa trama. Ponto alto alongado, ponto relevo, 4 vezes. Depois do relevo, ponto alongado novamente. Então nunca esqueça de fazer esse ponto alongado aqui depois do relevo, né? Então, pula pro próximo e essa trama vai se repetindo aí ao longo de toda a carreira, igual a gente trabalhou a cor anterior. Na próxima carreira a gente vai ver o efeito aí da troca de cor, que é a parte mais interessante desse ponto, né? Aqui repete o alongado. Eu vou fazer só mais um pouquinho aqui, porque eu acho que agora não tem necessidade de eu ficar repetindo tudo. Já ficou bem explicado esse ponto, né? É só mesmo a troca de cor aqui. Chegando lá na ponta, eu vou mostrar também a virada lá. Aqui a gente vai fazer 4 vezes. Ponto normal. Pulo pro próximo intervalo. Ó, 2 laçadas. Busca aqui no relevo. Fecha de 1 por 1. Primeiro fecha sozinho, depois de 2 em 2, num total de 4 laçadas. E esse aqui são 3, a primeira sozinha, a segunda de 2 em 2, no total de 3, certo? E esse vai sendo o efeito.
E aqui, ó, a questão da altura do ponto, veja que ela dá certo, né? Na hora que a gente para e olha assim, então a altura do ponto aqui tá dando certo. Então veja como vai ficando bonito, né? Essa troca de cor aqui. E esse roxo, gente, ele é sensacional, essa cor, eu gostei muito. Na verdade, eu gostei de todas. Esse lilás também é muito bonito, né? E é interessante aqui a troca, né? O efeito desse ponto. Então a gente, nessa carreira, a gente veio nesse ponto relevo. Na próxima, a gente vai conectar aqui nesse outro relevo, né? Então por isso que a troca vai acontecendo aí de forma mais suave. Então, chegando aqui no finalzinho, né, a gente vai fazer aqui nesse último cantinho, ó, não esqueçam dele. Então, fazer o ponto alto normal, depois 2 laçadas e o ponto alto em relevo. Ó, vejam que sempre confiram para não esquecer, né, que se você pular aqui, depois você vai ver que vai dar um efeito estranho. Então, o alinhamento aqui do relevo, né. Então, a gente vai buscar aqui e fazer o relevo aqui em cima do relevo lá de baixo. Pode fazer esse ponto puxando ele um pouco mais alongado. Depois o ponto alto normal. E aqui, gente, lembrem que a gente tinha feito aqui o ponto baixo, né, na ida. Eu vou ver agora, eu acredito que o meio ponto alto vai dar a altura aqui, senão a gente faz o ponto alto normal. Então, ou seja, eu estou fazendo o meio ponto alto em cima do ponto baixo que eu tinha feito na ida, né? Então, ó, ele dá a altura certinho. Agora a gente vai fazer uma corrente, vira o trabalho, pode ser assim, por causa do seu ponto baixo. E do lado avesso, a gente pode fazer o ponto baixo aqui no mesmo ponto que a gente, no último ali, né? Vamos fazer um ponto baixo aqui, nos 2 pontos de base que formam a lateral. E nos próximos pontos todos, a gente vai fazer o ponto baixíssimo, retornando lá para o começo da carreira. Aí aqui no final, eu vou fazer o ponto baixíssimo até o último ponto aqui do ponto alto alongado, né? E nos 2 pontos da borda, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Vou fazer corrente, fazer o ponto baixo. No caso, na fileira anterior, a gente tinha feito um ponto baixo e uma corrente, né? Então, a gente vai fazer o ponto baixo, ó, pegando as 2 alças da corrente, né? Aqui a gente pode fazer a corrente novamente, vira o trabalho. Depois que vira, gente, com a corrente aqui que a gente tinha feito, né? Então eu vou puxar uma laçada, aí você avalia o que dá mais certo para você com o seu ponto. Mas para mim aqui tá dando certo o meio ponto alto, tá? Junto com o ponto baixo que eu tinha feito ali na carreira anterior. Ou seja, então a gente veio aqui fazendo ponto baixo, agora eu vou fazer aqui o meio ponto alto, tá? Então puxa uma laçada e emenda tudo junto aqui. Aí você faz aqui e depois avalia se o tamanho ficou bom. E agora segue fazendo os pontos aqui, ó. Então no caso que esse aqui já tá na esquina aqui, né? A gente vai fazer no próximo intervalo aqui o ponto. Então, ponto normal, o ponto duplo, né, o ponto em relevo, duplo, depois o ponto alto alongado aí de novo. E aí, nós vamos repetir isso aqui por 9 carreiras, né? Ou seja, um total de 10 carreiras contando com essa aqui. Então, olha que interessante. Vejam que nessa segunda carreira da cor aqui, ó, agora eu vou misturar nesse outro relevo aqui do lilás, né? De forma que eu gastei 2 carreiras para misturar as cores. Então, na carreira de baixo a gente veio nesse e agora nesse. Então, por isso que os pontos intercalados facilita esse efeito, que se a gente fizesse o relevo sobre ponto de base, não geraria esse efeito, né? Então, ó, agora nessa carreira aqui, o que acontece? A gente vai fazer o ponto relevo nesse ponto lilás aqui, né? A gente tinha feito nesse, agora eu vou fazer nesse. Então, deixar 1, 2, 3, 4. E faz o ponto normal. É engraçado assim, né? Que eu fico pensando, vocês aí
que já estão vendo o vídeo, vocês já sabem como que ficou o resultado, já sabem o tamanho, porque eu sempre coloco lá no início, na edição do vídeo, o tapete pronto, né? Agora aqui que eu tô fazendo, eu tô criando aqui, planejando, eu queria saber, queria ter visto o vídeo aí pra ver como é que ele vai ficar, né? Mas olha só, a trama é muito bonita, né, desse relevo. E esse jogo de cores, as cores, então é tudo, é um conjunto, né? São várias coisas aí. É só uma informação aqui para vocês não ficarem com medo quando estiverem fazendo. Bem no começo, eu queria ter mostrado, mas já fiz um pouco aqui. Pode ser que ele faça um efeito meio assim, dobrando, né? Eu tô meio exagerando aqui, mas só para mostrar. Que essa carreira aqui fica mais alta, né, do que a da base aqui. Mas a carreira seguinte, ela corrige a anterior. Então, com a evolução do crochê, isso vai corrigindo, tá? E lá no final a gente vai fazer novamente essa base. Mas aqui, ó, com 12 carreiras, né, de relevo, ele já tá bem mais certinho. É natural que essa parte aqui fique mais grossa mesmo, né, do que essa aqui. Então, é isso. É só pra vocês, a hora que não assustarem, a hora que começar a fazer. Principalmente quando tiver aqui no comecinho, ó, as 3 primeiras aqui. Pode ficar meio estranho, assim. Mas à medida que evolui, ele vai corrigindo, tá? Olha só, aqui eu já fiz 4 carreiras do roxo, né? Bom, então aqui eu terminei 10 carreiras, né, da cor uva, o roxo. E ele ficou já bem interessante aqui, uma trama já ficou grande, né? No vídeo, essa cor aqui tá ficando muito clara, né? Ao vivo ela é um pouco mais escura. Então a gente já tem mais de 1/4 aqui do trabalho pronto, né? Assim, gente, nunca esqueçam de conferir, tá? Esse alinhamento aqui, pra ver se você não esqueceu de fazer nenhuma carreira aqui, né, nessa ponta, principalmente a primeira, né, a próxima que a gente vai trabalhar em cima desse. E aqui do lado de cá a mesma coisa, né, não esqueçam de trabalhar essa, na próxima a gente vai trabalhar essa aqui. Então assim, eu escolhi fazer 10 carreiras, para contar, se você contar aqui pela lateral fica mais fácil, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Porque às vezes você vai contar aqui, fica mais difícil de contar, né? Assim, gente, para fazer a contagem das carreiras, às vezes é mais fácil você contar pelo avesso, porque às vezes quando conta por aqui, né, considerando o ponto relevo, pode ficar confuso aqui para você saber quantas, né, para inteirar as 10 aí. Então você pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Fica mais fácil de contar. Então agora eu vou colocar a terceira cor, que é esse rosa seco. Gente, eu tô achando essas cores muito bonitas, viu? Esse rosa seco, fiquei apaixonada nele. Gostei muito de trabalhar com esse lilás, esse roxo também, são cores muito lindas. E aqui, como é o nosso primeiro ponto, a gente, nessa última fileira eu não fiz o ponto baixíssimo voltando, então aqui também não tem ponto baixo. Então, tem que ser equivalente a um ponto alto, né? Porque lembrem que o ponto alongado, como ele é feito um pouco mais embaixo, ele fica mais baixo um pouco. Então, eu vou fazer aqui um meio ponto alto e uma corrente, para equivaler a um ponto alto. Depois, a gente faz aqui o ponto alto no segundo ponto aqui da borda. E aí a gente dá uma laçada e vem aqui pro próximo canto, ó, lembra que eu falei a questão do alinhamento? Então, eu tenho sempre que observar esse relevo aqui, porque a gente sempre faz o ponto, o relevo, na carreira lá de baixo, não é Eu fiz aqui o ponto alongado, vou dar 2 laçadas. O relevo ele é feito, ó, na segunda carreira de baixo, não é na imediatamente anterior, né? Então, quando a gente faz, tem que observar esse alinhamento aí. Então, eu vou fazer aqui as 4 laçadas do ponto relevo. Porque, ó, vejam que esse próximo relevo aqui, eu só vou vir o relevo em cima dele na próxima carreira. Volto aqui com o ponto alongado. E já pulo pro próximo intervalo. Né? Fazendo o joguinho de 3 pontos, ó, 2 laçadas. Aqui você divide, ó, essas 4 laçadas na altura do ponto, tá? Então, a primeira a gente fecha sozinho, depois de 2 em 2, e vai dividindo de forma que a hora que você terminar, ó, ele tá na mesma altura do outro ponto aqui. Porque se você alonga muito ou aperta demais também, né? Então, tem que ir dividindo a altura. E assim continua até o final da fileira. Você pode conferir aqui se o alinhamento do ponto que você fez na borda ficou equivalente com os outros pontos, né? Então, vamos continuar aqui, ponto alongado, ponto duplo, relevo, alongado, esses nomes.
ponto alto normal. Então sempre a gente vai ter dois pontos normais, né? Um de um lado, outro do outro aqui do intervalo de 3, né? Depois o relevo. Então essa proporção, dois pontos normais, um relevo. Engraçado, quando a gente olha aqui, né, antes de fazer a próxima cor, a gente acha, aparentemente, né, que essa camada aqui tá maior do que essa, né? Mas quando a gente vem aqui com o próximo ponto, que ele vai entrando, então os tamanhos vão ficando mais parecidos, né? Até porque aqui a gente tinha feito um pouco mais, então o relevo entra um pouco na cor anterior, né? E aqui no final, como eu disse, né, prestar atenção nesse último grupinho aqui, não esquecer dele, né? A gente vai fazer o ponto normal e o ponto relevo buscando lá embaixo aqui. Primeira corrente fecha junto, depois segunda, terceira, quarta laçada. Ponto normal. E aqui a gente pode fazer o ponto alto, considerando que não tem nenhum ponto ali de base, né? Terceira, primeira fileira. Aí faz a laçada e a gente vai voltar aqui com um ponto baixo no primeiro ponto. Dois pontos baixos e o ponto baixíssimo até lá na lateral. Bom, terminei agora, né, a terceira cor, que foi o rosa seco, então já fiz 3 cores aqui, 10 camadas de cada, mas essa aqui da borda ele já tá com 30 centímetros. Olha que legal a trama que já vai ficando, né, a mistura de cores. Bom, então vamos lá fazer a próxima cor aqui. Eu vou usar essa linha, né, e como eu vinha fazendo, eu vou fazer essa laçada inicial aqui, dou um nozinho. Aí a gente coloca a agulha, conecta aqui, né? E o meio ponto alto, né? Que é o que eu vinha fazendo. Como aqui é o primeiro ponto, né? A gente pode fazer o ponto alto, porque aqui eu não tenho ponto baixo vindo, né? Então, eu vou fazer aqui o ponto alto, normal. Aqui sempre seguindo o alinhamento do ponto relevo ali de baixo, né? Então, a gente vai fazer aqui. Ponto normal, depois o ponto relevo, né? Fechando aqui 4 vezes, 1, 2, 3, 4, uma laçada, repete aqui o ponto normal, ponto alto alongado, fechando aqui 3 vezes, a primeira sozinha, e as próximas duas, fechando 2 laçadas. E aí eu vou seguir a carreira toda, conforme a gente já vinha fazendo aí, né? Ponto normal, ponto relevo. Vou fazer aqui mais um pouquinho, só para não ficar dúvida. E o ponto normal novamente. E segue aí a carreira toda agora. Não é difícil fazer esse ponto, tentem fazer, tá? Experimentem que vocês vão ver que é bom de fazer esse ponto. E a segunda carreira agora, né, que vem fazendo aqui a mistura completa da cor, fazendo o efeito aqui desse ponto. Então, ó, novamente vejam que nessa carreira, ó, que a gente vai pegar aqui na segunda carreira lá de baixo, né, como eu disse anteriormente, o ponto relevo, ele é feito na segunda carreira de baixo, né. Então, na carreira anterior, a gente estava fazendo ponto relevo cá embaixo. Agora eu tô fazendo nesse aqui, sendo que eu já tenho uma carreira aqui no meio. Então, sempre vai ter sempre vai ser intercalado, né?
Então, a gente veio fazendo aqui a mistura e agora a gente completa a mistura aqui, que dá esse efeito interessante. Então, agora eu vou fazer nesse ponto aqui. Ponto normal, ponto relevo. E é isso. Então, vamos continuar aí por 10 carreiras cada cor, né? Que foi o que eu defini. Mas você pode definir outras quantidades também. Aqui 3 carreiras, né? Eu achei que essa cor deu muito certo com esse rosa seco. Combinou bem. Bom, então eu terminei aqui as 10 carreiras na cor, no rosa clarinho, né? Que foi a quarta e a última cor. Já tá bem grande, já daria um tapete retangular, né? No sentido contrário aqui. Mas a minha proposta inicial é fazer um degradê, né, continuando pro outro lado. Então agora eu vou repetir essas 3 cores aqui pra lá. Então essa cor do meio, que é a mais clarinha, eu vou ficar com ela uma vez só, ela vai gastar menos linha, né? Porque a minha ideia era ter o centro aqui com a cor mais clara, assim como eu fiz lá no quadrado. É lógico que aqui, dessa forma, o efeito fica um pouco diferente, né, do que se a gente tivesse aí o quadrado. Aqui, por exemplo, no quadrado a gente teria essas cores dando a volta aqui, né? Então aqui eu teria um centro. Ele dá um efeito diferente no retangular. Mas a proposta era essa mesmo, né? Ter esse efeito. Eu acho que tá ficando bem legal. Então vamos até o fim, né? Vamos continuar aqui com essas cores. Então agora eu não preciso mostrar mais o passo a passo, já mostrei aqui. Então é só mesmo a proposta das cores aí. Tá ficando um trabalho muito macio, assim, ao toque aqui, né? Ele já tá pesado, mas ele já corrigiu aqui, já tá retinho e bem macio. Ah, gente, eu vou ter que mostrar, né? Porque agora parece que tá ficando interessante, né? Olha só, fazendo rosa seco aqui, que é a mesma cor de cá, nessa tonalidade. Então, parece que aqui que começa a completar mesmo a sequência de cores, né? Lembrando que eu tô fazendo nesse trabalho aqui, esse degradê, o oposto do que eu fiz lá no tapete quadrado. Porque lá eu repeti a sequência aqui na mesma ordem, né? Então, lá eu repeti aqui depois a mesma sequência. Então, aqui eu tô fazendo o inverso, né? Tô decrescendo a tonalidade de cores. Então, elas vão se encontrando aqui do mesmo jeito que encontrou aqui. Então, agora eu vou ter esse tom de rosa aqui encontrando no rosinho de baixo. E eu gostei muito dessas cores, né? Esses tons de rosa aqui estão muito bonitos. Então assim, né, gente, parece que agora começa a ficar mais divertido, né? A repetição das cores aqui, que a gente vê a montagem das cores de uma forma melhor, né? Tá ficando bem legal. E tá crescendo. Agora eu fiz aqui mais 10 carreiras da cor uva, né, ou roxo. Então ele já tá ficando enorme e agora sim já tá dando um efeito bem legal, né? Então aí eu vou fazer essa próxima cor aqui, que vai ser a última, né, pra finalizar. Olha só esse efeito, gente, tá ficando bem interessante. Olhando aqui pro outro ângulo, né. Aqui começando a cor lilás novamente. Gente, aqui agora, preparando para finalizar, na 9ª carreira, né, da cor lilás, que é a última cor, eu cortei o fio, tá? Vocês já vão entender por quê. Então, a 10ª carreira, eu vou fazer ela um pouco diferente, né? Eu vou começar com a linha aqui. Eu cortei o fio justamente porque a gente vai fazer pontos de base agora e não ia ficar legal em cima do ponto baixo. Então, eu vou subir aqui uma corrente, eu vou fazer um ponto alto aqui, voltando aqui no ponto inicial, né? 2 pontos altos para essa borda. Então, 2 pontos altos aqui. E essa 10ª carreira, eu vou fazer ela um pouco diferente das outras. Eu vou fazer o relevo, mas eu não vou fazer desse jeito aqui. Por quê? A gente tem que fazer algo que fique com aspecto similar ou igual, né, aqui o começo. Então, lembrem que aqui, ó, eu tinha feito 2 carreiras sem relevo, depois o relevo ele sobrepôs aqui na primeira carreira. Então, o aspecto que ficou é como se eu tivesse 10 carreiras com relevo e uma sem. Então, eu tenho que ter algo parecido lá no final. Então, aqui no final, se eu fizer o relevo aqui igualzinho a gente vinha fazendo, desse mesmo jeito, e na próxima carreira eu for fazer aqui o ponto de base, né, para finalizar, o que vai acontecer?
a gente vai ter esses buraquinhos aqui, ó, e eu não quero isso. E outra que a gente não vai fechar o relevo nessa carreira aqui, a gente vai fechar só nessa, né? Então, eu vou fazer uma carreira um pouquinho diferente agora. Então, eu vou fazer parte ponto de base e parte relevo, tá? Eu vou fazer aqui no primeiro ponto, eu vejo que a gente tem um grupinho de 3, né? No primeiro ponto, eu vou fazer o ponto de base aqui, só que eu vou fazer o ponto alto normal, tá? Aquele ponto alto padrão mesmo que a gente conhece. Agora, ó, normalmente a gente não fazia o relevo nesse relevo aqui, né? A gente ia fazer na próxima carreira, fazendo o relevo na fileira imediatamente anterior. Então, nesse caso, eu vou fazer um relevo em cima desse relevo aqui, só que vai ser um ponto alongado, tá? Não vai ser duplo, não, eu dei só uma laçada ali, já eu vou repetir. Ó, e o próximo ponto aqui, ó, eu vou dar 2 laçadas e fazer o ponto relevo igual a gente estava acostumado a fazer, né? Lá na fileira anterior, fechando ele aqui 4 vezes, a primeira correntinha só uma laçada, depois 2, 3, 4, de 2 em 2 laçadas. Então, ficou com a seguinte sequência, ó. O primeiro ponto aqui, eu vou fazer o ponto de base, ó, vou colocar aqui, né, no ponto de base aqui. Vou fechar com um ponto alto mesmo, 2 laçadas apenas. Depois, eu vou fazer uma laçada apenas e vou fazer um ponto relevo alongado, buscando no relevo aqui da carreira anterior, fechando 3 vezes. E depois, eu dou 2 laçadas, buscando lá embaixo. E fechando 4 vezes. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Como a gente está trabalhando em níveis diferentes, ó, o primeiro, que é o ponto alto normal, eu tô no nível lá em cima. O segundo, eu fiz um ponto alto alongado, porque eu tô buscando ele um pouquinho abaixo. Então, por isso que eu fechei 3 vezes. E o outro, eu tô buscando lá na carreira anterior. Então, por isso que eu fechei com essas diferenças aí de laçadas. Então, eu vou continuar com essa sequência de 3, ó. O primeiro ponto, a gente vai buscar no ponto de base aqui. E é um ponto alto normal. O segundo, eu dou uma laçada, faço um ponto relevo alongado, fechando 3 vezes. Sendo que a primeira laçada ali eu fechei sozinha, né? Igual a gente vem fazendo os relevos. O próximo eu vou dar 2 laçadas e fazer o relevo igual a gente vinha fazendo o trabalho inteiro, né? Ó, a primeira laçada sozinha, depois de 2 em 2, um total de 4 laçadas. Então, com isso, ó, a gente resolve a questão de não ter mais aquele, não vai ficar aquele buraco, e na próxima carreira eu posso vir aqui com um ponto normal alongado, igual eu fiz lá na primeira carreira. Então, eu vou fazer mais algumas aqui e observar se o efeito ficou o que eu tô esperando de fato, né? Se o tamanho aí ficou legal, a gente vai fazer essa observação. Então, o grupinho de 3, né? O primeiro ponto alto normal, depois o ponto alto alongado aqui, e depois o ponto relevo duplo alongado. E vou trabalhar aí essa sequência. Chegando aqui no final, gente, eu cheguei à conclusão que a opção mais viável então vou fazer aqui 3 correntes, é voltar, né, com esse ponto, com o ponto alongado, igual a gente fez lá no começo. Então, eu vou voltar aqui pelo avesso mesmo, fazendo o ponto alongado, que é o que eu fiz na primeira carreira. Eu poderia voltar lá no início e vir com ele fazendo pelo lado direito, mas eu fiz um teste e eu percebi que ele fica repuxando um pouco e a trama não fica tão diferente. Então, eu vou voltar aqui fazendo o ponto alto alongado pelo avesso mesmo. Aí a gente vai observar. O importante é ter essa borda, né? Mas se você quiser vir e fazer pelo lado direito também, fica quase a mesma coisa. Tcharam! Esse é o resultado, né, gente? Finalizei aqui as 10 carreiras, mais essa carreira da base, né? Esse foi o efeito. E agora a gente tem o efeito aí do todo, de todas as cores. Olha que legal que ficou. Assim, a gente planeja, imagina uma coisa, né? E no final que a gente descobre. Ficou interessante, né? Então, essa trama bem legal aí. Agora, gente, eu tô num dilema aqui, né? Qual cor eu vou usar para fazer o acabamento? Dá até vontade de deixar ele assim mesmo, né? Mas, infelizmente, ficam em alguns defeitinhos. Eu acho que é importante vir com acabamento. Eu gosto, normalmente, de trabalhar com a cor mais escura. Eu até queria ter deixado essa cor na base aqui, mas aí na minha definição de cores lá, eu achei que essa ordem ficaria melhor.
Então eu tô na dúvida aqui entre fazer o acabamento com essa, né, como é que vai ficar a mistura dessa cor aqui nas outras. Eu acho que vai ficar bonito, dar uma escurecida também no tapete. Inclusive poderia usar até essa clarinha, ó, dar uma clareada, né, no tapete. Agora, uma cor que daria menos impacto seria a última, né, porque a gente já tem aqui toda a extensão da borda. Com essa cor, ficaria menos impacto aí no tapete, mudaria a cor só aqui nesse intervalo, né? Eu entendo, igual eu falei, né, pra vocês aí, qualquer uma das 4 cores aqui dá certo para fazer esse acabamento, né? Então fica a critério mesmo. Se quiser dar uma clareada, pode usar qualquer uma. Então eu defini fazer o acabamento na cor lilás mesmo, porque como ele já tá bastante colorido e essa cor foi a que ficou na extremidade, eu acho que é a que vai gerar menos impacto e vai ficar muito bonito também. Então primeiramente eu vou fazer, aqui eu fiz uma correntinha do outro lado, né? Vou fazer o ponto baixo aqui na extensão de todo o tapete primeiro. E vou fazer um bico bem simples aí, só um acabamento mesmo. Conforme eu sempre faço, né, nos vídeos anteriores que eu mostrei, aqueles tapetes que já tem bastante informação, eu não gosto de fazer algo muito grande, né? Então eu opto por fazer um acabamento mais simples. Então vou fazer o ponto baixo em toda a extensão. E eu tô trabalhando aqui do lado direito, né? Que como a gente veio aqui do lado avesso, agora eu vou voltar do lado direito mesmo. Bom, chegando aqui na lateral, gente, ó, eu fiz o ponto baixo aqui no último ponto, né? Na verdade, aquelas 3 correntes iniciais. Eu vou fazer uma corrente aqui para delimitar o canto, para o canto não ficar muito arredondado. Eu não vou fazer aumento, não. Vou fazer só um ponto baixo de cada lado, certo? Aí agora a gente já virou, né? Então, eu fiz um ponto baixo. Eu vou fazer mais um ponto baixo. Como esse aqui tá um buraquinho, eu vou buscar ele aqui embaixo. Só para fechar esse buraquinho aí, tá? Então, vou fazer esses pontos baixos em toda a extensão, toda a lateral. Aqui dá para fazer, ó, um ponto aqui. E o outro aqui, nessa quina aqui, né? Assim, eu tive que dar uma ajustada aqui, né? Para não causar aquele efeito cortina. No fim, deu uma média aqui de 15 pontos baixos, né, para cada extensão de cor dessa aqui, né? Agora, é claro que vai ter a ver com o efeito, com a tensão do ponto aí de cada um de vocês, né? Então, é bom fazer e observar, porque se fizer muito ponto aqui, pode ser que ele dá uma embabadada aí. Bom, gente, depois de ter feito a volta toda de ponto baixo, né, em toda a extensão do tapete, eu vou fazer um biquinho aqui, ó, que é o mesmo que eu fiz no tapete anterior do quadrado, que eu fiz esse ponto, né? Até porque, como eu disse, a gente já tem muita informação aqui, então vamos fazer um bico simples, pequeno, que é o seguinte, ó. Vou fazer aqui 5 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No sexto, na verdade são 6, né? No sexto, depois eu vou fazer 2 correntes, volta e faz o ponto baixo no mesmo lugar. Então, depois disso a gente repete aqui 5 pontos baixos, faz mais um, né? Que é o sexto, 3, 4, 5, 6. No sexto, depois do sexto, faz 2 correntes, volta e faz o ponto baixo no mesmo lugar, certo? E aí depois segue fazendo a mesma coisa. É bem simplesinho, né? Mas dá esse efeito aqui que eu acho bem bacana, bem fechadinho também, não tem nenhum buraquinho. Eu acho que fica legal para esse formato. Eu escolhi um intervalo aqui de 5 pontos, pontos baixos, né? Entre um detalhe e outro, mas se você quiser fazer ele mais pontos ou menos também, tá? Fica a seu critério. Aí, não sei se vocês notaram, eu tô usando uma agulha mais fina, né? Essa de 3 milímetros. Porque eu queria fazer um ponto aqui mais fechado, né? Mais apertado, tanto aqui como nas laterais também. Então, achei que diminuir a agulha aí foi uma boa solução. Mas tanto faz, dá pra fazer com a outra também. Aqui no canto, ó, eu fiz o ponto baixo até aqui, né? Então, às vezes precisa ajustar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu precisei fazer um ponto baixo a mais, mas não dá muito impacto, muita diferença. E aí eu vou fazer 3 correntes, para ele ficar um pouquinho mais marcado. Porque como ele já é o canto, né? Aí eu volto e faço o ponto baixo aqui no mesmo lugar, já fazendo o canto. E vou seguir aqui na lateral,
fazendo o ponto baixo. Ó, então, só para não restar dúvida, depois do detalhe, a gente vai fazer uma sequência aqui de 6 pontos baixos, né? Eu falei que é 5 porque o sexto é já do detalhe. Então, 3, 4, 5, 6. E aqui no sexto ponto baixo, eu vou fazer 2 correntes, volto e faço o ponto baixo aqui no mesmo lugar. E depois repete essa sequência. Então aqui, ó, o resultado, né, final do bico. Achei que ficou um efeito legal, né, aqui nas laterais, né, nas bordas também, né, igual eu falei, né, um bico simples, mas que conversou com o restante aí, não interferiu muito, né. Então vejam agora o efeito do todo, né, o tapete como um todo. Ele já tá bem grande aqui. Eu acho que no final a cor que eu escolhi para o bico foi a mais acertada mesmo, porque aí as cores não mudaram muito, que senão eu teria mais uma cor aqui, né? Se eu escolhesse outra cor aqui para a extremidade para fazer o bico, então dessa forma ficou melhor mesmo. Agora eu vou medir aqui o tamanho final, né? Então ele ficou com 71 centímetros de comprimento e 59 de largura. Um tamanho muito bom, né? Ficou bem largo também. E a peça é muito macia, viu? Parece uma almofada. Por isso eu indico aí para quarto de criança. Eu acho que cabe bem, porque para sentar ela amortece, né? Ficou muito macia. Esse é o avesso dele, ficou com mais cara de avesso, né? Mas ficou muito bonito também, as cores. Sobre a quantidade de linhas, vejam, o total gasto foi de 1,130 kg. Gastou bastante linha aí, né? Mas é uma peça diferenciada. Dividindo aí pelas linhas, porque o lilás ele gasta mais, né? Porque além das 2 carreiras extras, ainda teve o bico. E foi quase o novelo todo. As 2 linhas intermediárias, o roxo e o rosa, gastam a mesma coisa praticamente. Teve uma diferença aí no peso final, porque eu acho que esses novelos não vieram com tamanho padrão de fábrica. E a linha do meio gasta menos, porque faz só uma camada. Eu vou deixar aí na tela a quantidade distribuída de cada uma que eu gastei. Enfim, assim, gente, o que é a conclusão? Não é um tapete econômico, de fato, em termos de quantidade de linha gasta, né? O tempo, eu acho que não é tanto tempo assim, em relação a se fosse fazer o ponto fechado aqui normal sem relevo, né? Claro que quando faz o tapete todo fechado gasta mais tempo. Mas assim, na minha opinião, tudo tem seu valor e seu preço, né? Então, se você for vender, você vai ter que precificar, né? A quantidade de linha, a quantidade de horas gastas. Agora, tudo tem seu valor também, né? Um valor agregado. Se você faz uma peça aí para ter em casa ou para dar de presente, para presentear, né? Alguma pessoa querida. Então, eu acho que tudo tem seu valor, né? Uma peça muito fina, muito diferente. Então, é uma peça bem exclusiva, né? Diferenciada. Comentem aí a opinião de vocês, sugestões também são muito bem-vindas. Por último, eu recomendo que vejam outros vídeos do canal, que vocês podem gostar, eles estão organizados por playlist. Alguns eu vou deixar indicações aqui nas telas finais e links na descrição. Muito obrigada e até mais!